de ouvir essa serva de Deus. Na verdade, gostaríamos de ouvir também o pastor Luiz, mas vamos ter a oportunidade de estar juntos. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o nosso tempo, hoje eu vou fazer como o pastor que muito nos ensinou. Ele tinha uma habilidade muito grande para pregar, né? E ele falava tudo que tinha que falar em poucos minutos. E eu creio que é isso que Deus tem para o nosso coração. Nós estamos encerrando o último trimestre do ano. Nós estudamos durante esse trimestre sobre alguns personagens virtuosos e marcantes da palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu olhei tanta coisa aqui, mas também já sei que Deus mudou esta palavra. Fica de pé, irmãos. Hoje nós estaríamos estudando na nossa lição de escola dominical, nós estaríamos estudando e falando aprendendo sobre Cornélio. E nós não vamos mudar a palavra. Em vez de ser a escola, o ensino, nós vamos falar um pouco pregando sobre a vida deste homem, que para nós é um grande exemplo. Confesso aos irmãos que alguns versículos aqui me chamou a atenção. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Atos. O versículo de número 22. E depois nós vamos ler também o versículo 2. E eles lhes disseram, ou melhor, vamos ler o 21 para os irmãos entenderem melhor. Descendo Pedro para junto dos varões, que lhes fora enviado por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a sua causa? Por que estáis aqui? 22. E eles disseram, escute bem isso, irmãos. Cornélio, centurião, veja a qualidade dele, justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo, que o chamastes à sua casa, e ouviste a sua palavra. Vamos lá para o versículo 2. Vamos 1 e 2. Diz, havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte italiana. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Podeis assentar, irmãos. O versículo de número 22 me chama a atenção, porque aqui não é Cornélio dizendo, eu sou justo. Não. Aqui são os soldados que com ele trabalhava, testemunhava ao seu respeito. Eu quero chamar a atenção da igreja para esse versículo, que o que importa não é o que eu digo, o que importa é o que vocês falam a meu respeito, na questão do testemunho. Aqui está aqueles servos testemunhando e dizendo,
Cornélio é um centurião. Ele é um homem que comandava cerca de 100 soldados. Ele era um italiano. Os irmãos sabem bem que eles eram discriminados pela nação de Israel, porque eles estavam sobre o jugo de Israel. Mas aqui ele está dizendo que ele era bem visto, bem quisto entre os judeus, por causa de quê? Do seu testemunho. Eu costumo dizer nesta igreja, você dizer que serve a Deus, aqui dentro do templo é muito fácil. Os irmãos estão vendo como é que eu estou bonitinho? Arrumadinho, o sapatinho não está muito engraxado não, mas a gravata e tal é fácil. O problema é o que falam o meu respeito lá fora, o que dizem ao meu respeito. Aqui está alguém testemunhando e falando de um homem que a Bíblia está dizendo, confirmando que ele era um homem justo. Nós precisamos, irmãos, nos preocupar com o nosso procedimento aí fora. Você precisa ser espelho para aqueles que convivem com você. O seu testemunho precisa ser um testemunho positivo, um testemunho que traga edificação para aqueles que convivem com você. Aqui está o soldado dizendo: este homem é justo, ele é temente a Deus. Esta palavra me chamou a atenção, ainda aqui no culto. Nós precisamos, como povo de Deus, como servo de Deus, nos preocupar como as pessoas nos veem aí fora. Se alguém convive com você, ele pode dizer: não, ele é justo. Ele é uma pessoa que realmente teme a Deus, que ele realmente serve a Deus, que ele realmente é alguém que eu assino embaixo pelas suas atitudes. Há aqueles que acham, tem aqueles que procedem bem aqui dentro. Aqui dentro, ele até parece ser, mas lá fora, ele é assim meio semelhante ao camaleão. Porque nós sabemos bem que o ser humano, ele é produto do meio. Vai depender, tem pessoa que depende do convívio dele, não é? Interessante, se nós formos observar, sendo ele um romano, ele começou a conviver juntamente com os judeus, ele tornou-se uma pessoa que também temia a Deus, pelo meio em que ele vivia. Às vezes nós, irmãos, começamos a conviver em ambientes que não condiz com a nossa vida cristã. Daqui a pouco nós estamos igual aos demais. Daqui a pouco nós somos iguais o ímpio, o homem que não serve a Deus. Mas Cornélio, ele nos ensina diferente. Ele convivia com aqueles que falava do amor do nosso Deus, e ele passou a ser alguém que também temia o Senhor. A Bíblia testifica a seu respeito. Diz que ele era um homem temente, um homem que respeitava o Senhor. Ele era piedoso, ele se preocupava com os demais. Ele era um homem
que ele dava muitas esmolas, ele se preocupava com as pessoas que estavam ao seu lado, aos menos favorecidos. Agora, algo que me chamou mais a atenção neste texto, irmãos, é que, veja bem, ele era piedoso, ele era temente a Deus. Aí a Bíblia diz, mas com toda a sua família. Às vezes, irmãos, nós aqui dentro estamos, mas a nossa família está toda dispersa lá fora. Às vezes, no momento em que Deus nos dá a oportunidade, nós estamos aqui num culto de escola dominical. Você chega aqui pela manhã, tem um grupo de irmãs e irmãos que estão dedicando a instruir o seu filho. E às vezes você está em casa, deitado, dormindo, e os filhos perecendo, porque você não traz eles para a casa de Deus. Pastor, podia ser diferente essa fala. E realmente era para ser. Mas aqui a Bíblia está dizendo que não somente ele era um homem temente e piedoso, mas também toda a sua casa. Pais que têm filhos, eu digo a você que nós precisamos aprender isso, irmãos. A igreja é uma das maiores educadoras para fazer pessoas de caráter. E nós precisamos nos preocupar. Está vindo filho aí? Cadê os bebezinhos, irmãs, que está esperando neném? Nós tínhamos um costume, a minha esposa, quando ficava grávida, eu já orava sobre o seu ventre e dizia, Jesus, me dá sabedoria para instruí-lo, para ensinar, mas esse menino é seu, ele não é meu. A criança nasce, você começa a instruir ele lá no berço, você começa a educar lá no berço. Quantas vezes a mãe está aguardando o filho a chegar, e ela às vezes coloca a mão no ventre e começa a louvar, começa a falar com Deus, e a criança começa a se mexer no ventre. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Então nós vimos que Cornélio foi este homem, um homem que temia, um homem que obedecia, um homem que cria, um homem que se preocupou com o seu lar, com a sua casa, instruiu os filhos para fazer assim como ele fazia. Agora, o que é mais bonito é porque quem testificou e falou disso foi o próprio Deus, mandando os anjos a dizer, diz Cornélio, as suas orações, as suas esmolas chegaram à memória de Deus. O que deve Deus pensar a seu respeito? O que Deus pensa ao meu respeito? Nós vamos ver que por mais de uma vez, lembra de Jó? O próprio Deus testemunhou e disse que ele era justo. Nós precisamos de nos preocupar, irmãos. Eu sempre digo que a forma mais eficaz de pregar a palavra de Deus não é a minha dicção, a minha eloquência, mas sim a minha vivência, a minha maneira de proceder.
Eu não estou dizendo para você que alguém não vai falar mal de mim, ou que não vai falar mal de você, porque falar de Jesus também. Mas aqueles que convivem contigo, eles te conhecem, sabem quem é você. Nós precisamos de lutarmos para deixar de viver uma vida de aparência. E precisamos procurarmos viver realmente uma vida na presença de Deus. Esta igreja tem primado para o ensino da palavra. Nós temos aqui 241 pessoas matriculadas na escola dominical. Deus tem prosperado esta obra, mas aqui todos nós, eu sempre costumo dizer, eu sou um pastor privilegiado. Aqui nós temos 12 pastores, todos eles eu posso entregar o microfone despreocupados, porque quando eles pegam o microfone, eles falam a palavra de Deus. Então nós estamos preocupados com que você aprenda a palavra do Senhor, que somente ela. O que nós temos lutado para ser atração nesta igreja é a pregação, é primar pela boa doutrina da palavra de Deus. Essa tem sido a nossa luta para que nós venhamos, no arrebato da igreja, nós podemos subir. Às vezes, irmãos, nós pensamos que se movimentarmos muito a igreja, criar alguma coisa para impressionar melhor o povo, vai sustentar o povo na casa. Isso não é verdade, irmãos. O que sustenta o crente na presença de Deus é a palavra de Deus, é a sua vivência com Deus, é ser alguém que se compromete em servir a Deus realmente com fidelidade. E Cornélio passou para nós, deixando como uma personagem virtuosa, mostrando que nós precisamos sermos pessoas piedosas, que nós precisamos ser pessoas tementes, que nós precisamos sermos pessoas justas, que nós precisamos realmente servir a Deus para que as outras pessoas realmente venham a ver. E interessante, irmãos, que a gente percebe que, eu creio que essa é uma das mais importantes mensagens, porque aqui nesse texto se quebra uma tradição judaica. Não é isso, os estudiosos? Por quê? Porque para o judeu, salvo somente ele. Deus teve que visitar Pedro lá, dando a ele uma visão, mostrando a ele aquele lençol com aqueles animais. E o Senhor mandou que ele comesse, ele diz, jamais eu colocarei coisa imunda na minha boca. O Senhor vira e diz, não diga imundo aquilo que purificou, que eu purifiquei. Daqui a pouco chega os homens e conta a história, que Cornélio havia tido uma visão. Cornélio era gentio, era um homem que não tinha, segundo o judeu, ele não teria direito de salvação. Mas ali o Senhor quebrou o protocolo, dizendo que eu, Dorival, brasileiro, também tenho o direito da salvação. Amém, meus irmãos? Cornélio bondoso, Cornélio temente, Cornélio homem que orava, mas ele faltava ali uma coisa,
ele ainda não conhecia a Cristo Jesus, o único que poderia dar a ele a salvação. Por isso foi enviado os servos. Outra coisa interessante, Cornélio não questionou absolutamente nada. Terminou de ver a visão, ele já chamou e já mandou buscar a Pedro onde estava, porque ele queria ouvir o que Deus tinha a falar através da boca de Pedro. Podemos ser bondosos, podemos dar esmola, podemos orar, mas se não tivermos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não temos nada. Porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Eu pergunto nesta noite, tem alguém que ainda não serve o Senhor e gostaria de servi-lo? Com toda certeza, a porta está aberta. Como diz lá em Apocalipse 3, quando o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então é dada a você a oportunidade. Ou todos que aqui estão servem ao Senhor. Eu pergunto, tem alguém para Jesus? A oportunidade é sua. Tem alguém? Se não tem, que Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos ali na cantina com feijoada. Feijoada. Uma feijoada é R$15. Se você levar duas, vão fazer por R$10 cada uma. Irmãos, quero lembrar aos irmãos, eu falei no domingo próximo passado, no dia 31, nosso culto vai começar às 9 horas. Às 21 horas começa o culto. Terminou o culto, vamos dar posse à diretoria. Terminou o curso, o culto, nós vamos todo mundo para casa. Certo? Não terá jantar. Primeiro é que já não dá mais tempo. Nós falamos, eu disse que nós íamos esperar até hoje. A gente sabe muito bem, irmão, Natal, final de ano, o povo quer estar com a família. Tudo bem, tudo bem. Então lembre-se, teremos o culto das 21 às 0 hora, certo? Vai ser uma bênção. Diretoria será empossada. Nós vamos tomar a ceia e logo após estamos indo para casa. Nós agora, irmãos, tudo é último. Nós teremos a última EBD, que é sobre Paulo. Será ministrado pelo Dinei, isso na terça-feira. Nós temos também o último culto, eu acho, da tarde da bênção. Também todos estão convidados a estar aqui. Quinta profética. Mas tem a tarde da bênção, já encerrou sexta passada. Então é a quinta profética. Amém, meus irmãos? Nós vamos... Bom, Genilton, sempre é bom lhe ver aqui, viu? O senhor é que deu a oferta maior. O senhor vai levar o presente. Esse servo de Deus, olha aí, irmãos.
Já vamos estar orando, irmãos. Perdão, vamos estar terminando. Pode subir aqui, meu filho. Rapaz, mas tu está numa elegância total, hein? Pode show, meu filho. Deus abençoa, viu? Deus abençoa o nosso querido irmão Genilton. Esse servo de Deus sempre está conosco aqui. Meus irmãos, pastor Tarcísio, Deus lhe abençoe. Pastor Luiz, Deus lhe abençoe. O nosso outro pastor, eu tirei o caderno aqui também, mas a esposa, que Deus os abençoe. Deus abençoe. O nosso irmãozinho aqui. Olha, esse lugar é seu. Pode marcar, viu? Vamos estar... Sim. Pastor Genilton, eu sempre, irmão Genilton, eu sempre estou olhando aqui, de volta e meia eu encontro ele ali naquele cantinho. Seja bem-vindo, meu filho. Meus irmãos, a irmã Hilda vai estar sendo operada amanhã, ela já está hospitalizada. Vamos orar por ela e com certeza vai ser uma bênção. O Senhor vai colocar as mãos lá, na mão daqueles médicos, e será uma bênção. Amém? O Gabriel já está bem, passou um susto tremendo em nós aqui. Irmão Francisco, irmãos, nosso irmão Francisco está na escola dominical e culto terça-feira ele não mata, ele está sempre aqui. Mas ele não está bem.